E aí pessoal do YouTube, eu sou o Arthur Batista, sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês estão vendo que as coisas estão diferentes por aqui, agora não é mais o Arthur Batista, é a Estação Medicina, então sejam bem-vindos à Estação Medicina. Dessa vez eu trouxe um convidado especial que eu comentei no último vídeo e ele vai se apresentar agora para vocês, olha, num passo de mágica. Bom dia, pessoal. Não, bom dia não, porque a pessoa pode estar sendo, né? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Carvalho, tá? Sou acadêmico de medicina do 4º período, só que lá no Unicelma, tá? Atualmente sou presidente da Liga de Hemato e sócio fundador do MedMais. Qualquer dia desse a gente fala sobre essa iniciativa do MedMais. Muito bacana, inclusive, viu, gente? Vai ser muito legal falar sobre isso. Então, pessoal, eu trouxe o Matheus aqui para falar um pouco sobre esse paralelo entre faculdade pública e faculdade privada. Lembrando, a gente vai ter uma conversa com vocês, tem até um cafezinho aqui que é para dar um ar de informalidade. Mas o que a gente quer com vocês aqui é uma conversa, esclarecer algumas coisas, não é esgotar o conteúdo, lembrando que isso é importante, a gente quer só dar um início aí uma série de coisas que a gente quer fazer nesse vídeo, é um projeto... Pessoal, o Matheus ele não conseguia de jeito nenhum focar a atenção na câmera. Menino novo, tá começando, eu tive que fechar o notebook, só que aí o áudio piorou, desculpem por isso. Ele disse que vai pagar um lanche lá no Shopping Seu, da sua preferência se você assistir o vídeo até o final e falar o que tem no conteúdo. É um projeto que a gente quer continuar aqui, quer fazer várias coisas interessantes sobre isso, então se liga aí que a gente vai falar sobre PBL. Bom, o aprendizado baseado no problema. O que tu acha que é isso, Matheus? PBL? Então, o PBL é uma das maiores dúvidas das pessoas que desejam cursar medicina, né? Ou tradicional, ou PBL, ou PBL, né? Esse PBL aí. Esse sistema PBL, ele já é mais novo, né? Ele é um sistema, por exemplo, da Faculdade Albert Einstein, de Medicina. É como se fosse um PBL, porém é em grupo. Só divide a sala em grupos naqueles momentos, né? Antes e depois da aula expositiva, diferente da gente, né? Na UFMA é dividido, né? A gente chama de tutoria no seu, na UFMA é RPG. Né? Os professores trazem os problemas clínicos e nós temos que discutir sobre esse problema. É basicamente isso, né? Interessante. Para quem não faz medicina e está nesse vídeo, o curso de medicina ele é dividido entre ciclo básico, ciclo clínico e internado. Aqui a gente vai trazer uma realidade das duas faculdades, particular e pública. Na minha, eu tenho um ciclo básico, assim, começando do primeiro período e vai até o terceiro. A do Matheus, como é que é? É do 1º ao 4º. Já tem essa diferençazinha. Ciclo básico, a gente tem a inserção das matérias, como o nome diz, que é as matérias básicas. E o que a gente quer trazer para esse vídeo é a prática médica. É a inserção do estudante de medicina na comunidade, onde ele vai ter aquele contato inicial. Como é que se chama isso lá no seu, para vocês? Se chama PIBS. Programa de Integração Básica de Saúde. Uma música, né? Vai aparecer no vídeo. Enfim, esse PIBS aí, ele é o nosso... Atenção básica em saúde. Atenção básica em saúde. Essa é a MOP de atenção básica. Então, a gente tem esses conteúdos teóricos e tem a inserção na prática direta, naquela UBS. Só que a gente tem uma crítica, que a gente conversou antes, inclusive, sobre o que é parecido e o que é diferente. Na verdade, nessa parte de práticas, é muito parecido, porque as duas universidades estão inseridas em cenários de serviços públicos, então é muito parecido, né? É bem parecido. Então, a gente trabalha muito com pré-natal, diabetes e hipertensão. Raramente aparece, Arthur, aquelas doenças de notificação compulsória, por exemplo, tuberculose, hanseníase. Então, como a gente conversou, isso cria um padrão. Isso não acrescenta numa diversidade de conteúdo para acadêmico de medicina. E aí aquela anamnese, que geralmente no ciclo básico a gente tem o combo, que é a anamnese, exame físico e sinais vitais. A gente fica ali naquele ambiente e repetidas vezes a gente vai aperfeiçoando, só que com essa limitação, onde os casos eles não variam bastante. E é isso, basicamente, que tem sobre o PBL nessa realidade de unidade básica. Além disso, tem a parte do, para mim, eixo integrador ou RPG, que como é que funciona isso? Na minha realidade, a gente tem um pouco variando de período para período. Não é uma coisa uniforme, por mais que a gente tenha uma diretriz que oriente direitinho, a gente tem geralmente uma problemática que é definida em grupo. Por exemplo, se a gente está no outubro rosa, a gente direciona para o outubro rosa, setembro amarelo, por aí vai. As cores que tu imagina agora, vai. Mas o que acontece? A gente, mesmo que tenha o direcionamento, onde a gente pega o tema que a gente escolhe, e com o coordenador, com o relator e a professora ou o professor que está direcionando o caso, a gente define como vai trabalhar isso, sempre com uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção ela pode ser na comunidade, pode ser uma apresentação para os próprios acadêmicos do curso, para acadêmicos da universidade de modo geral. Então, sempre tem esse projeto de intervenção. E aí a gente é conduzido para ter, às vezes tem trabalho escrito que precisa entregar. E para nota, falando em aspectos quantitativos aqui de nota, para a gente, na UFMA, tem valendo 20% do peso total.
Então, você tem 2 pontos do 10. Pra ti, como é que funciona o RPG do 0 aí? Então, é conhecido no SEMA como tutoria, né? O pessoal de fora do SEMA fala muito essas temidas tutorias e tal. Escutei demais já. Então, a tutoria, na minha universidade, ela é um dos focos, vamos dizer assim, é um dos focos principais. Os professores, que a gente chama de tutor, trazem problemas, trazem relatos clínicos. Por exemplo, como eu estou no módulo agora de saúde da mulher, então a maioria dos problemas serão relacionados à ginecologia. Então, traz um relato de uma mulher que estava, por exemplo, o último problema foi de sangramento durante a gestação. Traz um relato da paciente, aí Arthur, a gente pega esse relato, na abertura, tem uma abertura e um fechamento, um dia abertura. Na abertura é conhecimento prévio, o que a gente sabe, o que a gente viu mesmo na vida extra-acadêmica também, o que a gente ouviu na rua. E aí tem 5 passos básicos, né? É identificar termos desconhecidos, termos técnicos, que às vezes a gente não... São muitos termos técnicos, é muito difícil saber tudo. Depois a gente vai identificar os problemas dos problemas, são aqueles probleminhas chaves que podem inferir numa hipótese diagnóstica, lá na frente. Depois a gente vai discutir esses problemas, tá? A gente vai questionar os problemas no passo 2, no passo 3 a gente vai responder esses questionamentos. No passo 4 a gente faz um fluxograma para o nosso estudo, é um mapa mental. Eu tive um professor não, um médico, que inclusive na postagem do Instagram que eu coloquei lá sobre o PBL, ele comentou sobre esse fluxograma. O que é esse fluxograma que tanto fala, cara? Então esse fluxograma é um funil de conteúdo. Então quem conhece mapas mentais e estudo, você faz um fluxograma. O mapa mental é um fluxograma. Você pega de algo mais abrangente, vamos exemplo, aborto, boto bem em cima no fluxograma. Aí já vou ramificando o que é que eu posso estudar sobre o aborto. Por exemplo, ética, né, bioética em relação ao aborto, formas clínicas de aborto, tratamentos de aborto, sinais e sintomas do aborto incompleto, classificação. Então vocês começam do geral e vão partindo para o particular. Exatamente. E aí, por último, que a gente fez o fluxograma, por último a gente vai inferir os objetivos daquela tutoria, né? E esses objetivos, primeiro os alunos apontam, depois os professores acrescentam nesses objetivos. Na tutoria tem um coordenador, que é um aluno, e um relator. O relator escreve tudo. Na tutoria é o cordeiro, é quem vai ser sacrificado. Porque depois de ele escrever tudo no quadro que a gente está falando, ele tem que fazer um relatório, que antigamente era manuscrito, para o professor após o fechamento. E, Matheus, qual a diferença do fechamento e da abertura? O fechamento, tu tem que levar conhecimento técnico. O que tu estudou em casa, o que tem no Williams, lá de ginecologia. Na abertura, tu traz conhecimento de mundo, o que tu sabe sem ter estudado. Porque todo mundo tem noção de alguma coisa sobre aborto. Realmente, é basicamente muito bacana. Isso. A gente percebe que os nomes mudam, mas o objetivo é bem parecido, né? Nas faculdades você vê que é um problema e você discute, você vai ter conhecimento sobre aquele problema, você vai ter bagagem sobre ele, discutir soluções possíveis e tudo mais. Agora, em relação à nota, como é que funciona? Em relação à nota, ela equivale basicamente a 10% da nota, né? É um ponto. São 3 conceitos, insuficiente, pouco suficiente e suficiente. Respectivamente, 0, 0,5 e 1 ponto. Nossa, então se a pessoa tirar, antigamente me falavam que pesava mais, né? Antigamente era uma nota que equivalia a 40%. Era uma nota. Então, se você tirasse menos de 8 na nota da tutoria, você tinha que ralar muito e dormir pouco para poder tirar 10 no LMF, nas provas modulares. Galera, nós estamos comentando aqui sobre um aspecto, que é a parte de tutoria e eixo integrador, que são as coisas parecidas. Mas aqui o assunto não está esgotado, não. Tem as outras matérias, tem a parte de energia, a parte de anatomia, tem fisiologia, um mundo inteiro atrás disso. Muito grande. Então, aqui a gente está começando sobre o assunto, falando das diferenças, que na verdade a gente tem encontrado até mais semelhanças do que diferenças, né? Uma coisa que eu posso dizer que é diferente um pouco da UFMA para o SEMA, em relação a eixo integrador, essa parte de tutoria e tudo mais, é que de período para período existe uma diferença. Alguns períodos possuem dar mais liberdade, outros não. Ele já chega, dá um caso clínico, você vai discutir sobre esse caso clínico e vai apresentar alguma coisa sobre esse caso clínico. Ou seja, vai ser domínio, o grupo vai ter que dominar aquele assunto para ser discutido em sala de aula. Nessa discussão de sala de aula, o professor pode perguntar várias coisas e assim vai desenvolvendo.
Então, encerrando esse assunto aí de eixo integrador, falando um pouco sobre módulos na faculdade aí. Como é que funciona módulos na faculdade de cima? Quantos módulos, essas coisas de nota, vamos lá. É algo bem complicado de entender. Assim, você no primeiro período fica perdido. Você entrega sempre para um veterano calcular sua nota. É muito complicado entender. No seu, todo período tem 3 módulos. Cada módulo com foco, né, com seu foco respectivo, né, seu foco correspondente. Por exemplo, eu vou te dizer do quarto período. Eu paguei entre fevereiro e início de março, e metade de março, paguei o módulo de carcinogênese. Então, as tutorias trouxeram relatos de pessoas com tumoração, pessoas com problemas relacionados à oncologia. O LMF, que é o Laboratório Morfofuncional, é relacionado é tudo integrado. Esse sistema PPL é muito lindo. Assim, eu acho, tem gente que não gosta, eu admiro demais. É tudo integrado. Então, patologia, farmaco, tudo foi relacionado com tumoração, com carcinogênese, biologia molecular. Essa integração é linda. Assim, o aluno não fica perdido, entendeu? Trabalhando muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí acaba que um assunto de um eixo acaba funcionando, servindo para outro assunto. Complementando. Exatamente. Muito interessante sobre isso, cara. Esse LMF que ele falou, para a gente usar aspectos morfofuncionais do ser humano. Percebe que os nomes modificam, mas as coisas acabam caminhando do mesmo jeito. Então, é isso. Bom, pessoal, a gente conversou um pouquinho aqui sobre isso. Agora vamos deixar o espaço aberto aí para algumas perguntas mesmo, para descontrair um pouco, que eu tenho certeza que muitos estudantes do CIMA querem saber coisas sobre a UFMA e muitos estudantes da UFMA querem saber coisas do CIMA. Lembrando que aqui não tem nada a ver com Atlético, viu? Por mais que eu seja um cara que gosta disso, o Matheus já não gosta. Não sou tão fã de Atlético, mas eu participo. Assim, eu jogo pouco na Atlético. Não sabia não. Eu sou bem mais envolvido, parei um pouquinho agora, mas já era bem mais. Enfim, pergunta aí o que tu quer saber, cara. Cara, uma dúvida que eu tenho. Quais são os períodos de morte lá da UFMA? Cara, varia muito. Mas os períodos mais assim, pegados da faculdade são o quinto. O quinto é bem pegado, chamado Quinto dos Infernos. E eu não tô lembrando agora se é o sétimo ou oitavo. Como eu tô no sexto, mas eu acho que é o... Se algum estudante da medicina UFMA tiver passado por esse período, comenta aí. Fora o internato, né? Que o internato a galera fala bastante. Enfim, o quinto ele é bem comentado na faculdade. E o terceiro é muito volumoso, mas o pessoal dá aquele EAD. Comenta aí, cara, das tuas. Qual é o que é mais pegado? Então, cara, é o Texto dos Infernos, terceiro período por causa de neuro, né? Neuroanatomia, né? Cara, o neuroanato é muito massa na faculdade. Cara, é muito bom, é um assunto que eu gostei tanto que eu quero neuro, né? Quero neuroclínica, né? Até o presente momento a gente muda muito, né, Arthur? Então, primeiro, terceiro e sétimo. Eu já ouvi muito falar. O primeiro é porque você ainda está se familiarizando. Aí tem a bioquímica, e lá no seu, uma bioquímica é bem pegada. A nossa, por mais que tenha, não é tão assim, não é tão pegada assim. Até porque é um módulo dentro de um módulo que a nota acaba não tendo tanta definição por todo. E a bioquímica, ela, por mais que seja bem trabalhada, vamos dizer assim, mas ela não é tão assim quanto no CIMA. Comenta sobre essa bioquímica. A bioquímica lá no seu é um módulo. Então vai ter tutorias de bioquímica, vão ter a prova modular só de bioquímica. Mais ou menos, vai somar 60% da nota. Só bioquímica. Pois é o primeiro, o terceiro, Arthur. Falam também do quarto período, né? Que por sinal eu passei agora, né? Passei por ele agora. Realmente é um período pegado. E agora o sétimo, né? Fora o internato. E o sétimo período também que eu vejo o pessoal falar muito. É porque por ser volumoso, se eu não me engano, porque tem ortopedia, essas coisas. Que bacana, cara. Bom, pessoal, deixamos esse espaço aí, vamos fazer mais isso. A gente não combinou, mas surgiu a ideia, a gente quer fazer, inclusive nós gostamos dessa ideia, vamos continuar com isso. O vídeo era mais inicial, a gente quer ter esse contato com vocês, as coisas tendem aqui a criar um volume muito grande de conteúdo. Então comenta se você acha que tem uma coisa que dá para falar sobre isso. A gente tem uma vontade muito grande, uma intenção muito interessante para trabalhar com vocês aqui. A gente tem essa dificuldade ainda de relação com a câmera, as coisas estão começando ainda, o Matheus está fazendo o primeiro vídeo dele. Então gente, essas coisas elas vão acontecer, viu? Comenta aí mesmo, vamos engajar, o pessoal do Silma que agora provavelmente vai ver mais esse canal. Pessoal, ajuda aí o coleguinha, viu? Vamos lá, vai ser muito massa. Eu quero que o Matheus dê um recado aí, lembrando que o Matheus é tuntuense, depois do recado dele eu tenho um outro para dar para vocês. Então, pessoal,
pedir ajuda para a galera do Selma. Além disso, eu vou fazer parte aqui, de 15 em 15 dias a gente vai ter um vídeo, o Arthur vai ter os vídeos semanais dele, individuais, e vai ter o vídeo comigo, né? A gente, quando puder, sempre olhar por duas óticas, né? A ótica privada e a ótica pública, ver essas relações, e aí, com fé em Deus, com a ajuda de vocês, esse canal crescer, e aí quando a gente estiver no internato, a gente vai comentar no internato, a gente vai comentar. É muito interessante porque o Arthur já saiu do ciclo básico, no ciclo clínico, eu estou no ciclo básico, então já dá uma diversidade que acrescenta nos nossos vídeos, né, Arthur? Exatamente. Tá Que certo. cara, muito bacana. Obrigado, gente. Comentando agora, recentemente teve uma tragédia, infelizmente teve uma inundação no município de Tuntum. O Matheus é tuntuense, minha família é tuntuense, então se você está vendo esse vídeo e ainda não ajudou, comenta aí, ajuda, compartilha essa ideia. Tem muitas coisas aí nas redes sociais sobre isso, então você pode ajudar ainda, viu? A gente agradece aí por você ter ficado até aqui. E agora a gente vai comentar de um projeto muito interessante que o Matheus tem, um projeto voluntário que ele tem aqui, que eu quero que ele fale um pouco sobre isso. Tá certo. Então, pessoal, é a revisão solidária, talvez vocês já viram pelo Instagram. É o nosso 4º ano de revisão solidária. Nessa revisão solidária, Arthur, a gente faz uma revisão para Enem, tá? Cobrando uma pequena taxa e alimentos para a gente fazer cesta básica, montarmos cestas básicas e doarmos. E esse ano... Tudo que é arrecadado é para ser doado. É para ser doado. Geralmente a gente pega a taxa porque geralmente dá só açúcar, dá só macarrão, a gente pega uma taxazinha para fazer uma cesta básica completa. Tudo será doado para as vítimas da enchente, lá na cidade de Tuntum, Maranhão. Vai acontecer dia 7, 8 e 9 de setembro, tá? Lá na cidade de Tuntum, com matemática, física, biologia, química, redação e um momento motivacional com a psicóloga de Teresina. Ela é por cima, tá vindo aí. Pois é, um momento motivacional para a galera que quer ser aprovado aí no Enem, né? Pois é, aí tem o Enem ele abre portas tanto para a universidade pública quanto para a universidade privada. Então você tem que se engajar, você tem a oportunidade, você que é tuntuense, vai seguir esse canal a partir de agora e vai ajudar a gente aí, viu, pessoal? Então era isso, muito obrigado se você ficou até aqui, a gente agradece de verdade e vamos aí continuar com esse projeto e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu, galera, até mais, foi um prazer.